Olá, eu me chamo Edinael de Jesus Alves e é com muita satisfação que nós damos início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso em Pedagogia pela Univesp. O título do nosso trabalho é Família e Escola, a importância da participação dos pais no processo de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental. A escolha desse tema, ela nasceu da nossa observação no dia a dia escolar. Nós, como educadores, percebemos que, embora a escola seja o espaço formal de aprendizagem, a família ela tem um papel fundamental na formação integral dos filhos, porque é na família que se formam os primeiros valores, atitudes e hábitos de convivência. No entanto, ainda é muito comum que a educação escolar ela seja vista como uma responsabilidade exclusiva da escola, quando, na verdade, ela deve ser resultado de uma parceria entre a escola e a família. E essa falta de envolvimento familiar, ela impacta diretamente o rendimento, a motivação e também o comportamento dos alunos. O educador Mário Sérgio Cortella, ele nos ajuda a refletir sobre isso quando ele afirma que, abre aspas, não é a família que ajuda a escola na educação dos filhos, mas a escola que ajuda a família na escolarização. Essa frase, ela expressa bem a essência do nosso trabalho, que é mostrar que a educação é um processo conjunto, no qual a família e a escola caminham lado a lado, cada um com as suas próprias responsabilidades, porém com o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento pleno, integral da criança. E a nossa pesquisa, ela busca compreender como essa parceria influencia a aprendizagem, quais são os desafios enfrentados pelas escolas e de que maneira nós podemos fortalecer a presença dos pais no cotidiano escolar, superando esses desafios e promovendo um ensino que seja mais colaborativo e significativo. Olá, eu sou a Michele Juliana Cornabo de Rosa Antônio, curso licenciatura em Pedagogia pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Polo Botucatu. Vou falar sobre o objetivo. O objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender de que maneira a participação dos pais no ambiente escolar contribui para o processo de aprendizagem e para o desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental. A partir desse propósito, estabelecemos alguns objetivos específicos que orientam todas as etapas do estudo. Analisar o papel da família como corresponsável pela educação formal, de acordo com a legislação e os referenciais teóricos. Identificar as principais práticas da participação dos pais no cotidiano escolar. Investigar as consequências da ausência familiar no desempenho e no comportamento dos alunos. Discutir os desafios enfrentados pela escola para construir uma parceria efetiva com as famílias. E, por fim, propor estratégias que fortaleçam a integração entre escola e família, tornando uma aprendizagem significativa. A escolha desse tema se justifica porque, mesmo sendo amplamente reconhecida a importância dos pais, na prática, essa participação ainda é limitada. Muitas vezes, fatores como ritmo de trabalho, falta de tempo ou até a ideia de que a educação é responsabilidade apenas da escola dificultam essa aproximação. Assim, o nosso trabalho busca compreender melhor essa realidade e propor reflexões e caminhos que incentivem uma relação
mais próxima, constante e colaborativa entre família e escola. Olá, eu sou Gabriela Medeiros Silva. Eu vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Iniciamos nossa reflexão compreendendo a escola como um espaço de socialização e construção de conhecimento, mas que não atua isoladamente. O desenvolvimento da criança depende de diferentes contextos, e entre eles o da família é essencial. De acordo com Urié Bronfenbrenner, em 1996, o desenvolvimento humano acontece em sistemas ecológicos e dependentes à família e à escola. São dois desses microsistemas e, quando atuam de forma integrada, promovem o crescimento conjuntivo, emocional e social da criança. Atores como Parolin e Albuquerque, 2013, destacam que o acompanhamento familiar é diretamente ligado aos melhores resultados escolares. Crianças cujos pais demonstram interesse e participação das atividades escolares apresentam maior autoestima, melhor desempenho e maior motivação. A própria legislação brasileira, como a Constituição Federal, ECA e a LDB, reforça que a educação é um dever compartilhado entre o Estado e a família e a escola. Portanto, o papel dos pais não se limita a comparecer às reuniões, mas um acompanhamento contínuo, valorizando a escola como um espaço de parceria e não de delegação. Pronto. Olá, meu nome é Gustavo Pereira Costa dos Santos e hoje vim falar um pouquinho sobre o papel do professor e os desafios que envolvem essa relação entre escola e família. Começo citando o educador Philippe Perrenot, que lembra que uma das competências fundamentais do docente é justamente saber comunicar e se envolver os pais no processo educativo, ou seja, trazer o pai para dentro da realidade escolar. Isso significa que o diálogo deve acontecer não apenas em situações de conflito, mas com parte cotidiana escolar, ou seja, não é para o pai ir à escola ou se importar com a escola apenas quando seu filho se machuca, se envolve em uma briga, ocorre uma situação de bullying com a criança. A participação do pai tem que ser ativa dentro do contexto escolar, olhando as atividades do aluno, perguntando aos professores se o aluno vem participando ativamente das aulas, como é que ele está saindo, como é que é a convivência dele no ambiente escolar. Até porque muito da dedicação da criança dentro da escola depende muito do exemplo que ele tem em casa. A realidade mostra também que há muitos desafios. Pais que não têm tempo para verificar as atividades dos alunos, famílias desmotivadas que se sentem despreparadas. Muitas das vezes os pais não têm uma rede de apoio que auxilie eles na criação dos filhos, que acaba dificultando muito. Tanto para a criança, né, que pode se sentir um pouco perdida nesse meio tempo, até porque o pai muitas vezes só joga a criança na escola sem dar um devido apoio a ela. E para o pai também, né, que não tem opção, até porque não tem tempo para cuidar da criança ou para educá-la. E também não tem algum familiar, alguém por perto que também possa auxiliar ele a isso. Além da falta de formação dos professores para lidar com a diversidade das famílias. Aqui na região que eu moro, a gente está lidando bastante com imigrantes. Como vem vindo bastante gente, acredito que esse problema é acentuado porque a gente não está só lidando com diferenças regionais de costumes, como também diferenças linguísticas, né? De pessoas que não têm domínio português. Fora questões também de adaptação, tanto da criança quanto dos pais para a realidade brasileira. Portanto, a aproximação entre esses dois contextos requer empatia, respeito e estratégias contínuas de diálogo. Ou seja, para o professor entender o que a criança precisa ou o que os pais precisam, ambos precisam se conversar para conseguir alinhar os pontos e verificar as melhores estratégias para conseguir aproximar tanto os pais quanto as crianças para dentro do ambiente escolar. Quando ocorre essa união entre essas duas partes, temos o quê? Uma criança motivada que vai se dedicar mais
E os pais também mais participativos da vida escolar do aluno, auxiliando então uma melhora do desempenho escolar. Olá, eu sou Mayara da Silva Moraes e curso Pedagogia junto com a Univesp pelo Polo de Botucatu. Hoje eu vou mostrar para vocês a metodologia da nossa pesquisa. O nosso estudo ele foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, baseada numa revisão bibliográfica. Como destacou Gil lá em 2019, esse tipo de pesquisa busca reunir, analisar e interpretar conhecimentos já produzidos sobre determinado tema, permitindo compreender diferentes perspectivas de um fenômeno. Nós selecionamos 21 produções acadêmicas publicadas entre 2015 e 2025, em bases de dados científicos, livros e artigos. Após a leitura de todas essas 21 produções, nós realizamos uma sistematização dos resultados em um quadro, comparando as principais ideias e conclusões de cada autor. Essa metodologia nos permitiu também identificar padrões, divergências e lacunas sobre o tema, possibilitando uma discussão crítica e fundamentada. Olá, meu nome é Erika Zanerdo Oliveira Andreoli, sou aluna do curso de Pedagogia na Univesp, no Polo de São Carlos. Tratarei agora sobre o tópico de resultados de discussões. Então, a partir das publicações que nós encontramos entre os anos de 2015 e 2025, nós percebemos que o diálogo entre escola e família é o principal fator para que os alunos obtenham sucesso. Esses trabalhos, que estão todos reunidos no quadro no apêndice A, apontam que as barreiras culturais, a falta de tempo, as condições socioeconômicas e a ausência de comunicação contínua dificultam essa parceria entre as partes. Por outro lado, algumas pesquisas, como as de Gomes e Cunha, Garcia e Tillman e Silva e colaboradores, mostram que o apoio familiar, seja por meio das rotinas, do incentivo, de um ambiente doméstico adequado ou do acompanhamento das atividades, tem um impacto direto na vida do desempenho dos estudantes. Alguns estudos censitados vêm reforçar essa relação, mas eles ainda não conseguem identificar com precisão quais formas de envolvimento trazem esses resultados melhores. Durante a pandemia de Covid-19, os trabalhos indicam que, apesar das desigualdades tecnológicas e das dificuldades de organização em casa, surgiram novas possibilidades de participação, especialmente mediadas pelas tecnologias digitais. Um outro ponto importante é a diversidade das configurações familiares. Os estudos mostram que diferentes arranjos também contribuem para a aprendizagem e que a escola precisa acolher essas especificidades, investindo em estratégias de mediação e em escuta qualificada. Dessa forma, em síntese, os resultados do nosso trabalho confirmam que a qualidade da comunicação e a construção de vínculos de confiança são muito mais determinantes do que a frequência de participação desses alunos na sala de aula. Para avançar, é fundamental que a escola crie pontes que aproximem os responsáveis do processo de ensino e aprendizagem, fortalecendo a corresponsabilidade e o desenvolvimento dos alunos. Sou Suzana Marques da Silva Rocha e vou apresentar as conclusões do nosso trabalho. Concluímos que a participação da família é indispensável para o sucesso escolar, pois ela influencia não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o desenvolvimento social, emocional e comportamental das crianças. A parceria entre escola e família deve ser vista como uma aliança contínua, baseada na escuta, no respeito mútuo e na cooperação. A escola, por sua vez, precisa investir em ações de mediação, formação docente e canais de comunicação permanentes, valorizando cada família dentro de suas possibilidades. A família deve ser reconhecida como o primeiro espaço educativo da criança, e sua participação deve ser estimulada e acolhida. Nosso estudo reforça que educar é um ato coletivo e
que uma educação de qualidade nasce quando a escola e a família caminham lado a lado. Agradecemos ao nosso orientador, professor Tiago Rodrigues Gomes, à Universp e a todos que contribuíram para o desenvolvimento dessa pesquisa. Esperamos que este trabalho inspire novas práticas, fortalecendo a parceria entre escola e família e contribuindo para uma educação mais humana, participativa e transformadora. Muito obrigada!